todo ser humano tem sim, tem essências boas. As situações levam para diversos caminhos, mas está ali dentro. Mas muitas vezes a pessoa nem sabe. Aí quando a gente começa as reflexões, as discussões, os exercícios, e a gente leva naquela tranquilidade, aquele equilíbrio, né? Um acompanhamento ali, todo mundo de uma forma muito gostosa, eles começam a entender, caramba, mas eu tenho isso. E olha, estamos começando aqui mais uma roda de significado do Instituto Economia ao Natural. E ó, se você não conhece a gente, falo para você entrar aqui no site, acompanhar tudo sobre a economia ao natural, conhecer essa revolução que está mudando a vida de muita gente. E acompanha a gente aqui pelo YouTube, que tem vários papos muito legais, também no LinkedIn e no Instagram, é só procurar aí Instituto Economia ao Natural. E olha, hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, claro que todas as pessoas que vêm aqui são muito especiais, mas eu estou com a Maria Attili, ela que é do Instituto Recomeçar. E está aqui pela segunda vez, né, Maria? Opa, retornando com prazer, agradecendo a oportunidade. E vamos junto. Vamos junto. Obrigado por você ter aceitado o convite. E olha só uma curiosidade interessante, que hoje é dia 15 de maio e ela, se você não sabe, ela é assistente social. E hoje é o dia que se comemora o Dia da Assistente Social, não é isso, Maria? Exatamente. Eu até comentei com você, né? Fui olhar o celular antes da gente entrar e aí as amigas comemorando, gente, hoje é meu dia. Aí a gente já mandou parabéns e comemoramos mesmo, porque é luta. Que bom. E ó, parabéns pelo seu dia. Obrigada. E parabéns para todas as assistentes sociais que cuidam aí de tanta gente. E sabe uma coisa que é interessante? Eu acho que no dia 12 foi o dia do enfermeiro ou da enfermeira, que também são pessoas que cuidam bastante da nossa vida, né, Maria? Exatamente. Eu acho que assim, a área de humanas, de uma forma geral, é sempre um desafio, né? Cuidar de pessoas é um desafio. Eu lembro que uma vez numa reunião, a gente estava conversando e a diretora financeira falando, por isso que eu gosto de números, porque números é exatas. Aí eu brinquei com ela, eu falei, é por isso que eu gosto de pessoas, porque nada é igual o tempo inteiro. E esse é o desafio e é o propósito que a gente gosta, né, de ser desafiado. Não, e o que serão dos números se não tiverem pessoas para cuidar dos números também, né? Fechou. O número sozinho não faz nada, né? Exatamente. Maria, agora eu queria que você me explicasse o que é o Instituto Recomeçar. Perfeito. O Instituto Recomeçar, ele foi criado por um egresso para apoiar egressos. Por quê? Porque quando ele foi fundado, o fundador, Leonardo Precioso, ele havia saído, né, do sistema e teve um apoio para recomeçar. E ele ficava pensando nos amigos que ficaram e iam sair e aí. E ele conversando com um amigo dele, falou assim, bom, assim como você me apoiou, a gente podia pensar em alguma coisa, porque tem gente que vai sair e não quer mais essa vida também. Então, nasceu daí, desse pensamento, que desde lá de dentro, ele já ficava pensando nisso, né? Aí nasceu como um projeto dentro da Rede Gerando Falcões. E depois de um tempo, a coisa cresceu muito, eu digo que inchou, e aí ele entendeu que estava na hora de bater asa e voar. Então, nasceu o Instituto Recomeçar. Hoje nós já temos, esse ano fizemos 11 anos, temos mais de 13 mil cadastrados. Claro, gente, vocês podem perguntar, nossa, mas os 13 mil mudaram? Não, porque a gente não muda ninguém. A gente mostra o caminho, dá o apoio, leva até a porta, mas quem vai passar e permanecer nela é a própria pessoa. Então, a gente faz um conjunto de ações para que essa pessoa reconheça realmente que é possível. Não é fácil, mas é possível essa mudança. Maria, então, assim, só para ficar claro, o egresso é a pessoa que estava presa e aí ela saiu e agora ela está em liberdade, ela está entrando na sociedade novamente, é isso? Exatamente, por isso, egresso, alguns falam regresso, mas não, é egresso, e enquanto eles estão lá dentro, é reeducando. Ah, entendi. E
o Instituto Recomeçar é uma ponte para que as pessoas possam reconstruir ou criar uma nova história. Exatamente, isso mesmo. Muito é o que legal. A gente fala para eles. Vamos junto escrever uma nova história. Agora, Maria, o que mais dói nos egressos quando eles saem do sistema prisional, né? É a falta de oportunidade ou é a falta de sentido de vida? Eu acho que os dois se completam, porque eles saem pensando, não, vou fazer algo diferente, né? E aí não encontram a oportunidade e aí entram, não faz sentido. Então eu volto para lá, porque se eu quero fazer a coisa direita, ninguém me dá a oportunidade, eu vou voltar. A questão da reincidência, né? Agora, bom, quando vocês vieram aqui a primeira vez, é que você não. Hoje você está sozinha, mas da outra vez você veio acompanhada, né? Por isso eu estou falando de vocês várias vezes. Mas quando você começou a ter contato com o Instituto Economia Natural, na época o Instituto aplicava só o Código de Nobreza, né, onde a gente discute ali os nossos valores e tudo mais. Quando você conheceu o Código de Nobreza, o que mexeu mais com você pessoalmente? O fortalecimento do meu propósito, porque essa ação nobre é comigo, mas eu acho que tem mais a ver com a minha relação com o outro. Então, reforçou que aquilo que a gente já fazia era muito nobre. Então, vamos qualificar isso daí. Então, o Código de Nobreza ele veio para fortalecer o nosso propósito mesmo com o outro. Bom, hoje o Instituto está aplicando a metodologia da escola de oportunidade, que é uma metodologia, vou dizer assim, mais abrangente, né? Então ela abraça o Código de Nobreza, mas ela tem outras aplicações ali que a gente vê em 5 módulos, né? Começando pelo OB Portus 1, 2, 3, 4 e 5, né? Inicialmente, vocês aplicavam a metodologia só para a equipe do Instituto Recomeçar, e aí vocês abriram isso para começar a aplicar isso também para os egressos, né? Onde é que nasce essa vontade para levar isso para os egressos? Nós temos um projeto que a gente chama de Recomeçar para Liderar. Num primeiro momento, numa primeira chamada, era misto, homem e mulher. E tivemos o primeiro encontro, porque as aulas, eu vou chamar de aulas, né? São dadas online. Temas, né, discutidos durante uma semana, e na sexta-feira se reúne online para discutir o tema da semana. E uma vez por mês, aí presencial. E aí a gente ficou pensando, até a nossa diretora Aline, a gente precisava pensar em alguma coisa para fazer com eles, mas que levem eles a refletir. E aí, pronto, temos na mão a escola. E foi o que a gente fez. E a curiosidade é que o primeiro encontro era misto. Hoje só ficaram as mulheres. Que legal. Então são 10 pessoas, né? Em sua maioria, as 7 que ficaram no primeiro momento, só mulheres, e entraram mais 3, 2 mulheres e um homem. Agora, Maria, teve algum medo ou insegurança por parte de vocês para levar essa metodologia para essas pessoas que são tão marcadas assim por rejeição, por trauma? Vocês tiveram alguma insegurança? Não, nenhuma, porque anteriormente, antes deles virem para o projeto, são pessoas que passaram pelo nosso programa de desenvolvimento. Então, a gente já criou um vínculo com eles. E não tem problema nenhum mesmo, porque a escola, já de um primeiro momento, ela já te leva à reflexão, né? Opa, peraí, como é que é isso, né? E aí a gente procura levar com leveza, explicando. Então, assim, medo não teve. A gente já tinha um vínculo com elas, né? Então não teve problema, não. E os próprios egressos, eles estranham? Eles falam assim, escola de oportunidade, o que é isso e tal, não sei o que. Será que é um lugar onde eu vou arranjar um emprego? O que é? O que eles pensam? Tem resistência? Como é que é? Não, resistência não. Mas se questionam, e o que eu acho natural, é normal. O que é isso? O que vocês vão fazer, né? Mas é que eu te falei, esse vínculo que a gente já tem com eles facilita bastante, a gente explica. E foi interessante o primeiro OB Portus, porque quando finaliza, como a coisa é feita no coletivo,
e uma boa parte deles não tem esse costume, né, de um pegar na mão do outro para fazer, então é uma experiência muito rica e no intervalo, na hora da discussão, você já percebe, porque um falando com o outro é muito legal. Então, num começo fica assim, o que é isso? Mas aí já no intervalo do primeiro Obports, você já percebe que o pessoal já relaxou. Ô, Maria, agora o que mais te surpreendeu nesse processo assim com eles? A rapidez é com que no primeiro momento o encontro, no segundo encontro elas já estavam muito diferentes, assim, empenhadas, a postura, o comportamento ali no dia da reunião, do encontro, já era outro. As falas já eram outras, então a gente percebeu que mexeu. E como a gente ainda tem um caminho aí pela frente, eu acredito que do primeiro para o último a gente vai ver ainda muita mudança. Agora, ô Maria, eu imagino uma coisa assim, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, né? Mas eu imagino que os egressos, às vezes eles nem sabem que tem valores, né? E às vezes eles devem pensar, às vezes até que não é uma coisa para eles. Ah, não, isso aí é coisa de outro tipo de gente, isso aí não é para mim, né? Como é que é quando vocês começam a resgatar esses valores para eles, que eles veem que tem valores e como é que eles veem isso? É até legal você falar, Fernando, essa questão de valores, porque realmente, quando a gente fala para eles, vamos listar quais são os principais valores, alguns ficam, o que é, né? Uhum. E aí a gente já entra com uma questão que todos nós passamos. Lá atrás, quando a gente era criança, que saía com os pais, né? Respeita os mais velhos, não mexe nas coisas na casa de ninguém, e aí você vai falando isso, vai... Aí eles olham assim, aí eles entendem o que são os valores. E uma coisa legal, que a gente não pode deixar de falar, independente desse rótulo, né, de egresso, quando a gente vai ler, né, quais são os principais valores, é quase unânime. Valores principais, importantes para mim, respeito e honestidade. Muito legal, muito legal. Ó, eu quero continuar o papo aqui com a Maria, que está muito bom, estou aprendendo muita coisa preciosa com ela, mas eu queria chamar a Fabi, do Instituto Economia Natural, que ela vai ter uma mensagem aqui rapidinho para compartilhar com a gente. Vai aí, Fabi. Hoje eu queria falar sobre o trabalho. O trabalho que é uma ferramenta de dignidade, de protagonismo e de realização de sonhos e de desejos para muitas pessoas, ele está sendo o vilão da história. Tá? Tem algo estranho nisso, né? Algo que nasceu para potencializar, para trazer realizações para as pessoas, está adoecendo as pessoas. Então, essa reflexão é importante para a gente fazer juntos e como a gente tem uma escuta muito grande no Instituto, por meio da Escola de Oportunidade, né, a gente tem analisado esses elementos. E uma das coisas que eu vejo, por exemplo, jovens que são muito presentes, estão muito presentes no Instituto, eles têm uma desesperança e uma ansiedade em relação ao futuro, ao trabalho. O que eu vou me formar e de que forma eu vou... Será que eu vou encontrar algo que se conecte de fato com aquilo que eu busco? Né? Tem uma desconexão muito grande com o trabalho. E ao mesmo tempo eu ouço empresários, coordenadores, líderes e equipes também com a desesperança de que as pessoas não estão a fim de trabalhar. As pessoas não querem mais trabalhar. Mas será que é isso mesmo? Será que o trabalho virou esse vilão porque ele está gerando desesperança? Ou eu não sei o que eu vou encontrar pela frente, ou eu não vou conseguir encontrar ninguém que precise trabalhar. Eu acho que dentro dessa reflexão, uma das coisas que a gente trabalha muito na Escola de Oportunidade é entender que você é um potencial humano, né? E como é que você transforma esse potencial humano em potência. E você só transforma esse potencial humano em potência quando você se coloca a serviço dos outros. E esse é o trabalho. Né? O trabalho é quando você entende o significado daquilo que você faz, a responsabilidade daquilo que você faz e oferece aquilo para as outras pessoas,
para a equipe onde você está inserido, para o seu cliente, para os fornecedores que te atendem, para as relações que esse trabalho gera. Então, acho que vale essa reflexão de quem eu sou, qual é esse meu potencial e como é que eu conecto aquilo que eu sou com o que eu gostaria de fazer. Né? Não dá para a gente ignorar esse potencial humano que cada um traz dentro de si, mas muitas vezes a gente precisa de ajudar esse potencial humano a se transformar em potência. Então eu acho que o trabalho é um espaço, é um lugar de dignidade, de realização pessoal. Então que isso seja analisado e refletido, né? O que eu tenho dentro de mim a serviço daquilo que eu quero realizar ou das outras pessoas. Não perder isso de vista, talvez coloque o trabalho no lugar que ele deve ocupar, que é num lugar de dignidade e de realização humana. Muito bom, Fabi. Obrigado aí por esse aprendizado significativo tão rico que você traz aqui nos nossos bate-papos, nas nossas rodas. Quero continuar aqui o nosso papo com a Maria. Maria, tem alguma história de transformação que te marcou profundamente? Sim. Todas as vezes que a gente fala de história, eu me lembro dele, não tem jeito. Era um homem grandão, na essência da palavra, grandão mesmo, viu? E antes a gente agendava, que esse ano mudou o formato, né? A gente agendava, ele passava por todo o processo e uma das últimas etapas era a entrevista com a equipe técnica. E eu recebia o agendamento e liguei para ele. Me apresentei, que é Maria Helena, assistente social do Instituto Recomeçar. Ele começou a chorar. A gente não está acostumado a ver homem chorar, né? Somente a gente, os mais velhos, não está acostumado. Porque o homem, antigamente, o homem não chora. Não. Chora sim. E ele começou a chorar e eu falei para ele, né? Falei, se o senhor achar que não está, né? Não é o momento, não tem problema, a gente agenda para um outro dia. E ele fazia assim, mas chorando copiosamente. E eu não sabia o que fazia. E agora, o que eu faço, né? Que eu nunca tinha passado por aquilo. E aí, falei, vou esperar um pouquinho. Passou 10 minutos, ele não parava de chorar. Aí eu perguntei para ele, o senhor se importa se eu continuar os relatórios e depois a gente volta? Aí ele fez assim, que podia continuar. E eu me virei, continuei meus relatórios. Depois de 15 minutos, eu escutei ele relaxar. Aí eu me virei. Falei, tudo bem para o senhor? De novo, se o senhor achar que não está legal, não tem problema, a gente remarca. E ele, a senhora não tem ideia do que a senhora fez por mim. E eu pensando, eu não fiz nada, meu Deus, só fiquei ouvindo ele chorar. Ele falou, a senhora não tem ideia que a senhora me ajudou a tirar os monstros de dentro de mim. Aquilo, Fernando, me deu um peso, que eu falei, gente, que responsabilidade. E aí ele falou, eu precisava disso, mas eu não podia fazer na frente de qualquer um. A senhora me chamou, eu desabei. Que legal. E depois disso, eu ainda acompanhei por um tempo, encaminhamos ele começou a trabalhar, depois de um tempo foi promovido, aí como eu mudei de área, acabei não sabendo, mas aquela sensação, aquela coisa deliciosa que a gente sente, que não tem nem como não tem palavras para descrever, caramba, fiz parte dessa superação. O mérito é dele, mas a gente saber que você ajudou, encaminhou e que a pessoa realmente escreveu uma nova história, não tem preço. Maria, agora você trouxe essa questão dos monstros, né, que ele comentou, e você entende que a escola de oportunidade também ajuda a tirar alguns monstros dos egressos? Com certeza. Porque a gente leva a refletir, é uma coisa que a gente fala muito. Todo ser humano tem sim, tem essências boas. As situações levam para diversos caminhos, mas está ali dentro. Mas muitas vezes a pessoa nem sabe. Aí quando a gente começa as reflexões, as discussões, os exercícios, e a gente leva naquela tranquilidade, aquele equilíbrio, né? Um acompanhamento ali, todo mundo de uma forma muito gostosa, eles começam a entender, caramba, mas eu tenho isso.
um propósito, que às vezes a pessoa nem sabe. Ela tinha aquilo dentro dela, mas as adversidades fizeram ela esconder. E aí, quando você começa a discutir e mostrar para ela, todos nós temos, aí começa a transbordar. Maria, o que eu estou entendendo da sua fala é que, assim, os egressos, quando eles saem, eles carregam um rótulo do passado, né? E isso dificulta muito o dia a dia deles na saída. Tanto que algumas pessoas acabam escolhendo voltar para o caminho de onde que levou eles, né, para o sistema prisional, né? Infelizmente, isso é uma realidade, a gente não tem como fechar o olho para isso, né? Mas eu estou entendendo que a metodologia da escola de oportunidade ajuda as pessoas, os egressos, a construírem ou a reconstruírem uma nova história. Você entende assim também? Exatamente, você falou a palavra certa, reconstruir. Ou seja, essas reflexões que a gente faz durante a escola, é exatamente isso. Poxa, eu tenho essa essência em mim, ela estava apagada, uma chama que estava apagada. Eu tenho e é possível. É possível e não é para mostrar para ninguém, é para mim mesmo saber que eu tenho isso e vou fazer transbordar. E como que a gente faz isso? Através da Escola de Oportunidade, a gente discute, reflete, e não somos nós que escrevemos. O interessante é isso, né? Eles mesmos escrevem o que está guardadinho lá dentro e depois discute com todo mundo. Olha, eu tenho isso também, viu? Maria, agora sim, o que a gente está falando é muito importante, mas eu entendo que a sociedade que a gente está inserido hoje fala muito sobre punição e pouco sobre reconstrução. Por que você entende que isso acontece? Eu acredito que isso é uma coisa, eu não vou dizer que é nato, Fernando, não, mas é uma coisa que a gente aprende, né, na nossa trajetória. É aquela coisa da disputa com o outro, em tudo. Na escola, pode ver na escola, o primeiro, o segundo, a carteira da frente. Não está todo mundo ali com o mesmo propósito, aprender? Numa empresa, todo mundo não está trabalhando para sobreviver? Por que a gente disputa? E por que eu não posso ficar feliz com o outro, com o meu colega que foi promovido, que recebeu um aumento? Então, isso é uma coisa que a gente aprende ao longo da nossa vida. E que agora a gente tem que desaprender. E aí, a frase do Roberto, né? Quando eu aprender a olhar para o outro e entender nele o universo, a coisa vai mudar. Por que isso? Porque se eu olho para ele como oportunidade, a oportunidade de ter um amigo, de ter um companheiro, colega de trabalho e por aí vai. Assim como eu, quer dizer, vamos pegar na mão e vamos caminhar junto. Vamos afrouxar o nosso dedinho, que esses dias eu conversando em casa, nós temos o nosso dedo polegar, não, o nosso dedo indicador, ele chega a ficar duro de tanto que se aponta para o outro. Então vamos amolecer ele. Até para destacar aqui, pessoal, a frase que está na camiseta, né? Pequenos são os olhos que não enxergam o outro como um universo, né? Ou seja, tem muita coisa que esse ser humano que às vezes você está conversando aí tem para contribuir com o outro, com a nossa sociedade e até mesmo com ele mesmo, né? Maria, agora, o que para você significa, na prática, dar uma segunda chance? Eu acho que é acreditar. Acreditar exatamente no potencial do outro. E aí, de novo, a frase, né? Acreditar que ali é um universo de oportunidades. E ele só precisava de alguém que acreditasse. E o Recomeçar está ali para mostrar para ele que acredita nele que é possível. Não é fácil, a gente sempre fala, não é fácil. Mas é possível sim. Basta você querer. E é o que eu te falei, não, a gente não muda ninguém. A gente só mostra o caminho, estende a mão e leva até lá. Aí quem vai passar pela porta e permanecer nela é a própria pessoa. Maria, agora como é que você entende que a escola de oportunidade se conecta com o propósito do Instituto Recomeçar? Vidas. Quando você se propõe a mudar as vidas,
auxiliar na realidade, não é? Né? A gente auxilia nessa mudança, você dá o apoio para reescrever a história, os dois estão juntos. E não é só a história, que aí é uma coisa interessante, que eu acho que até a gente comentou, a gente acaba tocando no primeiro dominó, né? Efeito dominó. Porque quando você consegue benignar uma vida, ou o instituto auxiliar, ajudar, apoiar na mudança dessa história, pensa, o indivíduo é coletivo. Então, eu consigo benignar você, com certeza aquilo vai transbordar, todos à sua volta vão perceber, ainda, principalmente eles. Caramba, o cara era assim, olha como ele está agora. E é isso, então tem tudo a ver os dois. Maria, agora, o que mudou para você, para que você pudesse começar a benignar vidas através da Escola de Oportunidade? A possibilidade de fazer isso, não um de cada vez, mas diversos, né? Que a gente, é o que eu sempre falo, se a gente, no nosso propósito, se a gente conseguir que um reescreva a história dele, a gente já solta fogos. Então, quando você tem essa possibilidade de fazer com que 5, 6, 10, né, superem, nossa, aí você vai fazer uma festa, não é só fogos. Maria, agora, quais princípios, né, ou quais módulos da Escola de Oportunidade você entende que mais dialoga com a realidade do egresso? Eu acho que todos. Fernanda, a gente chegou no segundo agora, né, no Obportos 2, e o 1 e o 2, a gente já percebe uma diferença bem grande. Eu acho que o conjunto dialoga, porque você tem a percepção, que é uma coisa que eles precisam bastante, né? Percepção correta, e a intenção. Esses dois, vamos dizer assim, né? Respondendo a sua pergunta, eu acho que esses dois é que, né? Se eu percebo que estava errado, se a minha intenção era errada, a partir de agora eu vou ter uma intenção mais perfeita para que eu possa, aí sim, iniciar o meu recomeçar. Maria, se você pudesse falar diretamente com alguém que acabou de sair do sistema prisional, eu sei que você fala isso diariamente, você está falando com pessoas nesse sentido, mas estou falando agora pela internet, né? Aqui pelo nosso programa, vai que algum egresso está assistindo, né? E essa pessoa perdeu a esperança. O que você diria? Olha, eu falaria para ele que estamos aqui, nós vamos junto. Um dos nossos valores é juntos somos mais fortes, e o famoso que a gente ouve todo mundo falar, o tamo junto. Mas não é o tamo junto a frase, é o tamo junto de verdade. A gente vai junto passar as dificuldades e vamos depois comemorar. Então não perde a esperança. Ainda que a sociedade te colocou um carimbo, a gente está aqui para te ajudar a limpar esse carimbo. E mostrar que sim, você é um ser humano, que você tem virtudes, competências, que você tem a essência, pode estar apagadinha, mas ela está aí e a gente vai te ajudar a acender. Maria, e qual recado você pode deixar para a sociedade? Vamos olhar, a frase do Roberto, vamos começar a olhar para o outro e entender que ele é um ser humano igualzinho a nós e que ele é um ser humano repleto de oportunidades, ele é um universo. Vamos ajudar a brilhar essas estrelas que estão apagadinhas. Muito bom, Maria. Obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Aprendi muita coisa legal com você e posso dizer que eu fui benignado pela sua conversa. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Eu acho que nós estamos vivendo agora um momento que o mundo precisa muito da gente, benignadores. Tudo bem o trabalho de formiguinha, não tem problema. Mas pensa, uma formiguinha, olha o tamanho que elas conseguem construir. E a gente é a mesma coisa. Muito bom, Maria. Obrigado. Eu que agradeço. E você que acompanhou até aqui, minha pergunta para você, minha provocação é: o que está segurando você de benignar vidas através da Escola de Oportunidade? Se você não conhece, está aqui o convite para você
conhecer, se interar com a gente, vir conhecer, tem tanta gente bacana aqui e a gente quer que você faça também parte dessa revolução. Agora, se você já conhece o Instituto, já passou pela formação de escola de oportunidade e ainda não está benignando, o que está te prendendo? Um ponto para você refletir, porque como a Maria disse, é o momento da gente unir as nossas forças para fazer a revolução da vida acontecer. Deixa aqui seu comentário, o seu like, compartilhe esse episódio e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!